e vou falar de um caso de Natal. Um caso muito solicitado, que é o caso da Rua Cuba. Eu tinha, à época, 15 anos quando tudo aconteceu. O caso é no dia, entre a virada do dia 23 para o dia 24 de dezembro de 1988, super véspera de Natal. E algo interessante, que eu aprendi já muito com o Dr. Guido Palomba, é que crimes familiares, por exemplo, quando você tem desavenças e tudo mais, sempre acontecem próximas de datas festivas, como Natal. Então você tem também, por exemplo, se você pegar esse caso, que eu vou fazer lá com a doutora Rosângela em breve, mas esse caso do homem que matou 4 filhos para se vingar da mulher, dezembro. Coisas de pessoas muito próximas, Natal e Ano Novo fazem esses crimes acontecerem muitas vezes, principalmente quando tem a ver com família. Mas este caso da Rua Cuba é um crime de família? Eu tenho minhas desconfianças. Eu conheço muitas pessoas que conhecem a família e conhecem o Ginho, não Jorginho. Até adiantando, ele foi conhecido como Jorginho porque assim a imprensa batizou ele. Ele detesta, inclusive, ser chamado de Jorginho. Mas ele detestou ser chamado de Jorginho, inclusive porque quem deu essa alcunha a ele foi a imprensa. Imprensa essa que batalhou bastante para fazer com que só existisse um culpado que fosse o Ginho, o Jorge, e não qualquer outra pessoa. Então, só para já tirarmos essa palavra Jorginho, não vou usar em respeito, inclusive, a uma vítima, porque se ele é inocente, ele é uma vítima dentro disso tudo. O Jorge Filho era filho de Jorge Buchabi, que é um sobrenome super esquisito de escrever aqui, vai ser mais fácil. E a Maria Cecília Delmanto Buchabski. Delmanto é um sobrenome em São Paulo muito forte de advogados criminalistas. Eles são, assim, referência. Grandes livros criminalistas importantíssimos são escritos pelos tios do Jorge Filho ou do Ginho. Inclusive, essas pessoas foram arroladas também. Foi uma confusão. Olha, eu me lembro que eu tinha 15 anos, eu lembro bastante bem desse caso, porque impactou, né? Foi bem na véspera de Natal e você não tinha grandes notícias assim. Então, aquele momento de Natal, 88, a gente só foi ter coisas pesadas depois do Batomuxo, praticamente no ano seguinte, e depois a Daniela Pérez, em 92. E como você tinha uma época que era pouca informação, assim, não tinha internet, então você tinha que ouvir rádio, televisão, comprar jornal todo dia, revista semanal, você queria descobrir mais, porque é um crime que envolve todos os elementos necessários que as pessoas gostam. É uma família muito rica, é uma família, tem esse nome Rua Cuba, porque a casa onde tudo aconteceu na Rua Cuba. Rua Cuba faz parte do Jardim América, é uma das áreas mais ricas de São Paulo. Jardim América e Jardim Europa, que passei ali perto do Itaim Bibi também, são as áreas mais daquelas casaronas lindas, daquelas ruas arborizadíssimas, onde você percebe que ali vive tudo de bom e do melhor. Tanto que chama Jardim América, até para dar aqui uma pausa de uma coisa, chama Jardim América porque tudo tem nome de rua de países da América. Chama Jardim Europa porque tudo tem ruas com nome de países da Europa. São Paulo não é organizado dessa maneira. Tem esses bairros, Higienópolis que tem nome de estado brasileiro, sei lá, Praça da Árvore, que tem nome de flor, Moema, que tem nome de índio e nome de pássaros. O resto não tem muita... A gente não tem muito... Não sabe direito porque que chama, a rua não sei das quantas, mas no caso do Jardim América, ele é muito organizado em nome de ruas da América, de países da América, o que facilita muito para você saber. Rua Cuba significa gente muito bem posicionada. Isso traz já para a história todo o cenário necessário para se criar uma história sensacionalista. A Maria Cecília e o Jorge eram casados já há muitos anos. O Ginho já tinha 18 anos à época. Eles tinham mais 2 filhos, mais novos, um pouco mais novos que o filho mais velho. Inclusive, uma coisa muito importante, a menina, a filha, parece que tinha algum problema de saúde. Não é dito muito o que é.
Parece que podia ser coração, podia ser uma outra coisa. Isso é importante saber porque vai desenrolar lá na frente nas tramas e principalmente nas teorias da conspiração e na falta de trabalho policial. Este caso é um caso que não é um crime mal investigado, é um crime sem investigação. É um crime que a polícia de São Paulo realmente não deveria mais tocar no assunto nunca, porque ele passeia por escola base. Passeia não, é igual, porque destruíram, a polícia e a imprensa destruíram a vida e o nome de uma pessoa, assim como na escola base se destruiu a vida de 4. É uma pena quando isso acontece. É uma pena, porque eu acabei de fazer o caso Perseguini, que teve uma investigação corretíssima. Então, depois de eu fazer um caso complicado de defender, mas defensável, porque existe defesa, existe laudo, existe perícia, existe técnica, existe investigação, existe competência, existe responsabilidade. No caso da Rua Cuba, o que existiu foi um desmantelo total da ausência de desejo de se contar uma história policial. Mas para terminar, a família. A família era uma família muito bem de vida. A Maria Cecília era uma professora e o Jorge era um advogado. Apesar de advogado, ele não trabalhava nos escritórios da família da Maria Cecília. Por quê? Porque eu não sei, porque não quis, porque não quiseram. Isso também não vem muito ao caso. Mas ele tinha a vida independente dele. Tinham uma vida muito confortável, todos eles. E ali existia, no âmbito familiar, alguns pontos naturais de uma família. No dia 23, quando tudo acontece, o Ginho chega, falando que passou no vestibular. Foi uma festa, lógico, né? Que pai e mãe não quer filho passando no vestibular. E ali seria um motivo de comemoração. Só que existiam alguns perrengues ali com a família, que era o seguinte, ele namorava uma menina, horas eu li que a menina era menos dinheiro, horas eu li que não era nada disso, o problema era a idade dela. Ela tinha 16 anos, ele tinha 18. A mãe do Jorginho não queria que... E parece que eles podiam dormir juntos na casa da menina na época. Gente, década de 80 não era assim. Não se fazia isso. Vamos pensar, a gente tem que ter o contexto histórico da época, contexto cultural e do jeito de ser das pessoas. Não se fazia, as pessoas não dormiam juntos, namorados não dormiam juntos na casa de pais. Mas de jeito nenhum, ainda mais no caso da menina. Mas parece que a família da namorada dele, na época, eram pessoas um pouco mais modernas já para aquela década. E ele lá na casa da menina podia dormir. O que a mãe do Jorginho falava muito sabe, se liga, garoto, você é muito novo. Vai que você engravida a garota aí, vai ter que casar, você ainda tem que fazer faculdade. Para com isso, para de se olhar. Parece que o Jorginho estava muito fixado, inclusive, no namoro. E ela fala, menino, vai andar um pouco, vai sair com seus amigos. Para de beijar na boca. Beija, mas não... Beija um pouco, mas sai com seus amigos. Ela tinha aquela necessidade de fazer o filho perceber que ele era muito jovem para algo com um compromisso tão sério. Eu, particularmente, compartilho com a visão da mãe. Eu acho que pessoas muito novas, já taradas num compromisso com aquelas aliancinhas, não sei o que lá, é bonitinho, é romântico, mas, gente, vamos viver um pouco até para saber o que a gente quer de verdade. E a mãe estava com esse problema com o Ginho. Pessoas que eu conheço, que conhecem a família, que conhecem eles desde aquela época, da Rua Cuba, lá de 80 e pouco, falam que eles são uma família extremamente normal, não tinha nada demais. E que o Jorginho, ou Ginho, ele era um cara muito legal, um cara que até hoje esses meus amigos são amigos dele. Então, assim, ele não foi uma pessoa afastada, como aconteceu com a Suzane von Richthofen. Ah, mas a Suzane confessou. Claro, sem a menor dúvida, a Suzane confessou. E o Jorginho sempre disse que não foi ele. Com uma diferença de Alexandre Nardoni. Nenhuma prova colocando ele na cena do crime. Inclusive, tem muitas informações colocadas que à época a imprensa distorcia, que eu vou tentar aqui colocar alguns pontos mais tarde. Mas a família vivia esse dia a dia normal. Parece que naquele dia 23, o Ginho chega, fala que passou no vestibular. Aqui eu já vou botar um ponto. Era mentira, ele não tinha passado no vestibular. Por que ele mentiu?
São as idiosincrasias de dentro de uma família. Talvez ele estivesse com tanta pressão para passar que ele mentiu. O que não faz dele um assassino. Apenas traz elementos, fala, mas ele mentiu que passou no vestibular e ele não passou. Então significa que ele pode estar mentindo que não matou. Sim, você pode trabalhar. A polícia tem todo o direito de fazer todas as linhas de investigação, que ela não pode se concentrar em uma e ficar nela e martelando que ela e acabou. Pegando, perseguindo, e não foi isso que a polícia fez lá. A polícia foi em todas as linhas. Aqui ia sempre se fechando corretamente, era de que era o Marcelinho. No caso aqui da Rua Cuba, você percebe reorganização de história para se colocar o Jorginho como autor. Aí é um problema. Inclusive porque a imprensa compra, porque dá ibope, vende, é legal, é família rica, então vamos botar mesmo, o menino ali matou pai, mãe, já foi prestes Suzane von Richthofen. Né? Parecia demais. Ajudava, né? Vendia jornal, vendia revista. Hoje é like. Naquela época era vender exemplar. Cada um com... cada veículo com a sua culpa. Cada um que carrega o seu caixão. E ele estava dentro dessa organização. Naquele dia específico, no dia 23, ele chega e fala que passou no vestibular. Não passou. E fica ali jogando videogame, inclusive com o irmão mais novo. Parece que a mãe e a irmã estavam lá embrulhando presente de Natal. Vamos lembrar que no dia seguinte vai ser Natal, véspera de Natal. E parecia que estavam numa harmonia. Eles jantaram juntos e seguiram a vida. Uma empregada da casa foi falar depois que viu a Maria Cecília naquele dia quebrando um taco de sinuca nas costas do menino lá do Jorge, filho do Ginho. Parece que isso nunca aconteceu. Por que as pessoas inventam esse tipo de coisa? Porque tem muita gente que quer aparecer, gente. Não é porque ela sabe de algo que não... Não, é porque quer aparecer. Porque é muito fantasioso. Eu não consigo ver... Pelo que as pessoas que conhecem ele me relatam, uma mulher, como eles me falam, batendo no filho com um taco de sino, quebrando nas costas do garoto. Não tem muita, não fecha muito, sabe? É um personagem muito desconexo. E como foi tudo muito inventado, muito falado, eu descartaria, porque qual é a prova que essa mulher... Cadê o taco? Se ela quebrou no dia 23, aquele taco quebrado está em algum lugar. E ela foi tudo tão próximo, não jogou no lixo, o lixo já passou. Cadê o taco quebrado? Mas o taco. A mulher tinha um taco, então ela pega o taco dela e para de falar bobagem. Porque isso atrapalha a vida dos outros. Podia ser vingança contra a família de patrão. Podia ser tanta coisa, mas isso já coloca e parece que a mulher está falando, está falado e é a verdade absoluta. Claro, tem outros pontos. Ele fala que ele ficou jogando videogame com o irmão, ou ficou brincando com o irmão, e eles assistiram a um filme durante a madrugada. Ele disse que ele acha que era o Gordo e o Magro. A TV à época, onde teria passado, TV que ele indica, não sei qual que é, se ele falou Manchete, Bandeirantes, Globo, que eram aquelas que existiam, né? Record e SBT, era o que a gente, e Gazeta, e TV Cultura. Era o que a gente tinha. Era a TV com o botão que você ia virando ou clicando assim nos botões. Não tinha para mais ir. Bom dia. Ele disse que ele teria visto o Gordo e Magro. A TV específica que ele aponta disse que não passou o Gordo e Magro naquela hora. O irmão confirma ali as coisas dele, ele sai, ele fala para a namorada que vai comemorar que passou no vestibular. Só que ele fica em casa. Ele sai de casa e chega na casa da namorada às 7 horas da manhã. É estranho, parece que é porque não era corriqueiro. Os próprios pais da namorada não gostam desse tipo de atitude. Claro, ninguém quer uma pessoa namorada de filha batendo na porta às 7 horas da manhã, né? O filme Amor Sem Fim. Quando você tem 15 anos e assiste ao filme, você fala, ai, que lindinho esse filme, que amor sem fim. Quando você assiste com 30, você fala, que garoto insuportável, e ainda põe fogo na casa da garota. Não dá. Amor Sem Fim mostra mais ou menos isso. Você não quer o namorado da tua filha batendo na tua porta às 7 horas da manhã, no dia 24 de dezembro. Você não, né? Vai que os pais dela ainda fossem receber as pessoas. Bom, a menina recebe, fica meio irritada com essa situação, e eles dormem. Tem versões aí que eu li em alguns lugares. Eu gostaria até de conversar um dia com o Ginho, se ele quiser, para ele me contar qual que é a real, porque tem muitas teorias. Naquele dia, eu li que ele faz com que para a namorada ir até a represa. Qual a represa? Acho que é da Guarapiranga. E depois ir para o zoológico cedo.
Mas eu li em outro lugar que ele... E os meus amigos não sabem a real. Não querem perguntar para ele. E ele dá real, e tem uma outra que é que eu acho mais real, que ele bate na casa, fica na casa da namorada, ele dormia lá, para que ele vai para a represa? Quando eu li a primeira vez, eu falei, devia querer ir transar, mas nossa senhora, sexo bom, né? Porque ir até a represa, não pode ir para outro lugar. É longe de onde ela morava, devia morar ali perto, por isso que eu digo que lá não é pobre, então se mora no Jardim América não vai ser. Aí o problema da mãe não era a classe social, o problema da mãe era que o menino tinha que se focar na vida dele. E ele teria dormido na casa ali, eles acordam mais tarde, ele liga para a casa dele. Tem mais lógica essa história do que as outras que eu fiquei ouvindo. Ele liga da casa da namorada para a casa dos pais e fala, tá tudo bem aí? Porque parece que eles tomavam café da manhã todo dia juntos, tinha umas certas regras de jantar junto, tomar café da manhã junto e tal. E na década de 80 a gente era assim, mesmo. Eu tinha que tomar café, jantar com meu pai, almoço, e almoço eu tinha que almoçar na casa de algum amigo, minha mãe já me olhava torto. Porque tinha que todo mundo almoçar todos juntos, no mesmo horário, conversar, tal, com a televisão ligada, mas conversar. Então era normal década de 80, era super comum. Eu tinha 15 anos, o irmão dele tinha 14, a gente é muito próximo de idade. Ele tem 18, a época eu tinha 15. Na época era muito longe, hoje é colado. Então a gente tinha as mesmas manias de família ali. Então na outra versão ele teria ido à represa, teria ido ao zoológico, do zoológico voltado para casa, chega em casa, descobre que os pais estão trancados no quarto, sai pra rua, acha um carro de polícia, achar um carro de polícia já é difícil hoje em dia na rua. Lá na década de 80, véspera de Natal, ele teria procurado até o vigia, que é um personagem importante. Sai pela rua, acha um carro de polícia, volta para casa com o carro de polícia arrebenta a porta. A versão mais correta, que aí de pessoas que me explicaram, é que o Jorginho teria dormido na casa da namorada. Desculpa chamando de Jorginho, porque eu sei que não gosto de chamar a pessoa do jeito que ela não gosta, até porque não era o nome dele. Entendeu? É como se um dia me chamassem de Bob. Nunca vou chamar de Bob, e daí a imprensa martela que é Bob. Não, é Beto? Pô. O Ginho teria saído de casa umas 6 horas, depois que o irmão foi dormir junto com a irmã, vai para casa da namorada, dorme, acorda umas 10 horas, ou sei lá, se dormiu, mas 10 horas ele liga para casa dele, fala com a empregada fala que não está nada bem na casa, porque os pais não desceram e o quarto está trancado, e aquilo não é normal. Não era normal os pais trancarem o quarto, porque a irmã do Ginho, a filha, tem esse problema de saúde que ninguém... Pode ser alguma coisa que já passou, porque a menina está grande e tal. Ela, por ter esse problema de saúde, os pais nunca dormiam de porta trancada e nem fechada. Porque se a menina passasse algum mal, eles corriam para ela. Isso já era estranho. Então, já estava um ambiente estranho em casa. Quando o Ginho, o Jorge, filho, fala com a empregada, ele pega a namorada, parece que a namorada vai junto. Tem horas que ela vai, tem horas que ela não vai, depende do jornal que você quiser ler, depende do jornalista que quis escrever aquelas coisas lá. Ele segue e encontra um carro de polícia, do casa dela para a casa dele. Ele encontra um carro de polícia e fala para o policial, moço, me ajuda numa coisa aqui, eu liguei para minha casa, eu estou indo para lá, e está tudo meio esquisito, a minha empregada está estranha e ela está falando que os meus pais não saem do quarto. Eles, não é normal, o que eu faço? Eu entro lá, o carro de polícia, o policial, o carro não fala, né? O policial que está dentro do carro fala, garoto, cuidado que pode ser um assalto, passa aí teu endereço que a gente vai junto, eu chego lá daqui a pouco. Ele chega em casa, Ginho, sobe para o quarto, bate na porta, os pais não atendem, ele desce... E a varanda do quarto dos pais, que eu acho que era uma lateral, porque não é para frente, ou é lateral ou para o fundo, tem uma outra parte aqui, de uma laje, que deve ser de alguma porta para não tomar chuva, que você podia subir nessa laje, dessa laje vir para essa varandinha. Parece que ela estava meio quebrada, essa laje, e o Jorginho era mais pesadinho. Super magro, mas ele perto das outras pessoas que estavam ali, seria mais arriscado de ele subir. Ele pede para a funcionária da casa subir e olhar pela janela,
que parecia que dava para ver pela janela. Ela sobe pela janela, ela sobe, olha pela janela, consegue lá e vê os dois, o pai e a mãe, deitados na cama. Eu vi versão de eles que eles estavam no chão caídos. O que mais me chama a atenção na minha memória era exatamente esse fato quando se lia a notícia. Os dois estavam deitados na cama, cobertos. Nunca tinha lido que eles estavam deitados no chão. Falei, meu Deus, ou eu estou com uma memória ruim e eu não tenho, ou mudou tudo e eu não li mais. Não. Eles estavam deitados na cama. Então eu vi uns lugares aí que falam que estavam deitados no chão. Eu falo, mas e é de gente velha falando. Eu falo, gente que trabalhou no negócio. Eu falo, cara, nunca foi deitado no chão, de onde vocês tiraram isso daí? Tá doido você? A empregada desce, a funcionária desce e fala, eles estão deitados na cama. Chega a polícia. Quando a polícia chega e vê pela janela de novo, eles arrebentam a porta do quarto e veem os dois mortos na cama. E conta para os